Oi, o meu nome é Soraya Dallagnol, sou zootecnista e doutora em piscicultura. Durante esse evento nacional da piscicultura, eu estou te mostrando os passos para você poder faturar a partir de R$125 mil com a produção de peixes. Independente se você já produz ou quer começar a sua produção de peixes do zero, esse resultado pode sim ser atingido. Essa é a segunda aula desse evento. Se você ainda não assistiu a primeira aula, clica no quadradinho que tem aqui embaixo e assiste agora. Essas aulas vão sair do ar no final dessa semana, então não perca. Agora, nessa segunda aula da piscicultura produtiva, eu vou te mostrar os passos essenciais para que você consiga chegar a R$125 mil de faturamento sem investir em tecnologia. Ter conhecimento sobre esses passos fará com que você tenha lucro e o faturamento que eu te proponho. Mas isso só é possível se você melhorar o índice de desempenho dos peixes, e para melhorar esse índice você precisa entender quais os fatores que interferem nele. Mas antes disso, vamos recapitular o que foi visto lá na primeira aula. Nós vimos as 7 estratégias de manejo que são fundamentais para conseguir melhor produtividade na sua piscicultura e assim conseguir faturar R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. São eles: identificar o tipo de sistema de produção, identificar o tamanho do viveiro e o volume de renovação de água, determinar o peso de abate dos peixes, manter a água em boa qualidade, definir a estratégia de alimentação, monitorar o comportamento dos peixes e ter compradores em vista. Agora eu quero agradecer os comentários e feedbacks de quem já assistiu a primeira aula. Eu estou respondendo cada uma dessas mensagens pessoalmente. É muito legal saber que você também deseja se profissionalizar na produção de peixes e faturar R$125 mil por hectare por safra. Por isso eu quero te parabenizar e dizer que você está no caminho certo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas resolveu tirar um tempinho aqui para vir estudar e investir no seu sonho de tornar a sua piscicultura mais produtiva. Às vezes nós queremos algo, mas não buscamos por aquilo. Então, parabéns por você ter chegado aqui para assistir a segunda aula da Semana da Piscicultura Produtiva. Como o Roger, ele aplicou os métodos que eu ensino e veja a mensagem que ele me mandou. Meu nome é Roger, sou zootecnista. Estou aqui para compartilhar um pouco dos resultados aqui em Santa Catarina, falando um pouco sobre o ano passado, a safra passada. O cliente tinha uma produção de 60 toneladas, né? Ele tem cerca de 1,5 hectare de lâmina d'água. Esse ano a gente conseguiu atingir 71 toneladas. Pensando no faturamento bruto, né? A gente conseguiu um faturamento bruto por hectare de 326 mil. Sem sombra de dúvida, a participação da Soraya foi muito importante para que a gente conseguisse entender melhor os conceitos e aplicar melhor no campo. A Soraya, com uma ótima didática, ela passa muito bem os conteúdos, domina muito bem o assunto e, sem sombra de dúvida, consegue cumprir com os objetivos. O André é piscicultor e ele encontrou, além da melhora da produção de peixes, outra oportunidade. Veja só. O que você percebeu de mudança dentro da produção de peixes e em você mesmo como piscicultor depois que você fez o curso? Você falou aí do amador para o profissional, né? Essa é a da água para o vinho. Sei o que eu consigo produzir. De agora para frente eu sei como que eu posso controlar os parâmetros de qualidade de água e produzir também mais, com mais eficiência, conseguir chegar ao peixe um pouco mais rápido. Todos eles aprenderam a maneira como eu ensino sobre a produção de peixes e melhoraram os seus resultados. E é isso que nós vamos ver aqui, os passos essenciais para ter esses resultados. Você sabia que para ter o faturamento de R$125 mil não é preciso nem investir em tecnologia como aeradores, geomembranas, biofiltros? Não, para faturar R$125 mil produzindo peixes sem investir em nenhum tipo de tecnologia, somente com viveiro ou ter a área para começar,
água, peixes e ração, você vai ter que passar pelos seguintes pontos. Primeiro, entender as estratégias de manejo que eu expliquei lá na primeira aula. Então, por isso, se você não assistiu a primeira aula, dá tempo de você assistir até o final da semana. Segundo, identificar o tipo de sistema de produção e a capacidade de suporte do seu sistema. Terceiro, fazer o escalonamento da produção. E quarto, vender o seu produto. No item 1, você vai entender as estratégias de manejo que eu expliquei na aula 1. Na aula 1 eu detalho cada um dos itens que nós revisamos. Então, se você quiser rever, fazer suas anotações, volta lá, vai ficar disponível somente até o final dessa semana. Então, por isso, não perca tempo, tá? O segundo passo, que é saber identificar o tipo de sistema de produção e a capacidade de suporte desse sistema. Para que você saiba, existem 3 principais tipos de sistema de produção de peixes. O primeiro deles é o sistema extensivo. O sistema extensivo é aquele em que geralmente não se produz peixe com o objetivo comercial. Por isso, utiliza-se pouca quantidade de peixes por metro quadrado. Fornece-se ração ou outros tipos de alimento e, com isso, os peixes demoram tempo para atingir o peso de abate. O outro tipo de sistema que nós temos é o sistema intensivo. É o tipo de sistema que se utiliza equipamentos tecnológicos, como aeradores, filtros, para que seja possível o aumento da quantidade de peixes a serem colocados dentro do viveiro ou ainda a produção de peixes em tanques-redes. Esse tipo de sistema produz muitos quilos de peixe por metro quadrado ou metros cúbicos, se for o caso de tanques-redes. Entretanto, o custo de implantação desse tipo de sistema de produção é mais alto e os investimentos necessários também, quando a gente compara com outros tipos de sistema. Sistemas intensivos, eles requerem ainda mais atenção aos cuidados básicos que eu citei para vocês lá na primeira aula. E na maioria das vezes, aeradores e filtros são utilizados com o objetivo de aumentar a quantidade de peixes, não levando em consideração os quesitos básicos de qualidade de água e manejo alimentar. Ainda que o seu tipo de sistema de produção seja o sistema intensivo, é possível aumentar ainda mais o seu faturamento ou ainda aumentar o lucro através das mesmas estratégias que usamos para sistemas não intensivos, porém considerando maior capacidade de produção, como foi o caso do Roger. E nós temos ainda o sistema semi-intensivo de produção, que é o tipo de sistema de produção de peixes mais utilizado no Brasil, onde não se usa tecnologias para aumento da quantidade de peixes no viveiro. E com isso, o custo de implantação e o custo de produção tendem a ser mais baixos do que sistemas intensivos. Entretanto, no sistema semi-intensivo, usa-se do conhecimento e de estratégias de manejo para buscar a produzir a máxima quantidade de peixes possível, buscando assim o melhor desempenho de crescimento dos peixes sem uso de equipamentos e tecnologias. E é sobre esse tipo de sistema que eu trato com você aqui. Se você tem um sistema de produção extensivo, você pode também chegar a um sistema semi-intensivo facilmente, aprendendo as estratégias adequadas de manejo que vão otimizar a sua piscicultura. E mesmo que você tenha maior disponibilidade de água, você pode ir aumentando aos poucos a sua piscicultura. É importante saber que, para que você consiga um bom desempenho, o peixe precisa ser alimentado com ração de boa qualidade. E aí você pode fazer o cálculo do quanto de dinheiro você tem disponível para aquisição de ração na primeira safra. E conforme você for conseguindo ter retorno financeiro, vai ampliando a sua piscicultura. A capacidade de suporte nada mais é do que o máximo da quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidos dentro do viveiro com um máximo de eficiência. E a determinação da capacidade de suporte
leva em consideração o tipo de sistema de produção. Por exemplo, se você tiver um viveiro escavado que renova em torno de 10% do volume total de água do viveiro por dia, é considerado um sistema semi-intensivo. E aí, nesse caso, a gente toma como norte que o viveiro suporta 1 kg de peixe por metro quadrado. Com essa informação, determina-se o peso de abate dos animais. Por exemplo, 800 gramas para tilápia. Então, se você tem um viveiro de 10 mil metros quadrados, que suporta 1 kg de peixes por metro quadrado, você consegue produzir 10 toneladas de peixe. E aí, para saber a quantidade de peixes que você precisa colocar, você faz a conta inversa, ou seja, 10 mil quilos de peixe divide por 800 gramas, que é o peso que você vai tirar o seu peixe, você vai precisar alojar 12.500 peixes dentro desse seu viveiro. Mas não pense que a capacidade de suporte é fixa. A capacidade de suporte do viveiro, ela varia de acordo com a qualidade de água, acúmulo de matéria orgânica do fundo do viveiro. Então, ao longo do ciclo de produção, é importante que você possa ir monitorando e mantendo com que os parâmetros de qualidade de água fiquem dentro do que a gente preza como ideal. O outro passo é planejar o escalonamento da produção. Escalonamento da produção é como criar um sistema de rodízio dentro dos seus viveiros, o que possibilita que você aumente a capacidade de produção. A vantagem de escalonar a produção é que você consegue fazer mais ciclos de produção ao longo do ano com a mesma quantidade de viveiros. Além de conseguir produzir mais, conseguirá ter maior volume de peixes para atender a demanda de seus clientes. O André, meu aluno, teve essa mudança na piscicultura dele. Antes de fazer o trabalho com a Soraya, a parte de assessoria e o curso do Aqua Sucesso, eu tenho um espaço aqui com viveiros escavados de meio hectare de lâmina d'água e eu estava produzindo em torno de 4 toneladas de peixe por safra, E agora com a assessoria e o planejamento a gente fez uma parte de berçário, recria, engorda, e eu consegui ampliar minha produção. A gente está trabalhando agora com o dobro. Eu estou chegando a 9 toneladas e 11 toneladas na parte quando a temperatura está ajudando aí entre setembro e março. Por exemplo, se você tiver 2 viveiros, um pequeno e um outro maior, pode usar o pequeno para recriar os alevinos enquanto está engordando os peixes no viveiro maior. Com isso, você acelera o ciclo de produção da próxima safra, ganha tempo no processo de engorda dos peixes e tem peixe para venda no intervalo de tempo menor do que de 6 meses, no caso de tilápias. Para fazer esse escalonamento da produção é muito simples, é só dimensionar a capacidade de suporte dos 2 viveiros, comprar volume de alevinos para 2 ciclos de produção e monitorar os parâmetros de qualidade de água ao longo de todo o ciclo de produção. Com a piscicultura planejada dessa maneira e conhecendo o peso de abate de venda do peixe, você saberá exatamente quando o peixe vai ficar pronto. Aí é só começar a buscar a sua estratégia de comercialização dos peixes. Vai vender direto para o consumidor final? Vai vender para um abatedouro da sua cidade? Ou para um frigorífico? Para cada tipo de comprador, a estratégia utilizada deve ser diferente, já que os volumes de venda de peixes são diferentes. Imagine que se você vender direto ao consumidor final, ou para restaurantes, o volume de peixes precisa ser semanal ou diário, e isso requer uma estratégia para que não precise ficar entrando o tempo todo no viveiro, estressando os peixes que continuarão no viveiro para que eles percam desempenho de crescimento. Agora, se a comercialização for feita para pequenos abatedouros, já começa a ser importante a preocupação com a entrega de peixes com frequência. Nesse caso, é interessante saber o volume de abate do abatedouro e planejar a entrega da sua produção de acordo com a demanda deles. No caso de comercialização com frigoríficos, dependendo do seu volume de produção, poderá entregar todo o volume produzido no viveiro de uma única vez e então começar a planejar a próxima safra. Essa estratégia de vendas vai depender do volume de peixes que você produz, mas também do
tempo disponível e vontade de agregar valor ao produto final. Porque veja bem, o peixe que é vendido para o frigorífico é bem mais barato do que o que é vendido para o consumidor final. Na venda para o frigorífico, você deve ganhar no alto giro da safra. Já na venda para o consumidor final, tem-se mais trabalho em limpar, entregar o peixe, porém pode-se vender por até 3 ou 4 vezes mais caro e com isso o seu faturamento aumenta muito. Eu estou compartilhando esse conteúdo com você porque eu sei que não existem muitas informações que te ensinam a ganhar dinheiro com a produção de peixes. Falam por aí de maneira generalista sobre a produção de peixes e que é uma atividade rentável, mas na hora de produzir não é assim que as coisas realmente são. Eu recebo todos os dias solicitação de consultorias ou de dúvidas de como executar as coisas extremamente simples. Pessoas me perguntando como posso ensiná-las a ganhar dinheiro, que são os resultados que eu entrego para os meus clientes. E me perguntando se eu tenho um método que as leva a ganhar dinheiro através da produção de peixes. A resposta é sim. Eu tenho um método que fará você parar de ficar pesquisando e aprendendo através das suas experiências, de erros, como ter resultados que alavanquem seus lucros. Seja piscicultor ou se você ainda vai começar a sua piscicultura de maneira mais rápida do que eu mesma demorei para ter todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Nos próximos dias eu vou abrir essa oportunidade para poucos alunos se inscreverem, mas por enquanto eu quero que você aproveite ao máximo essas aulas que você está assistindo e mais para frente eu falo com detalhes sobre essa oportunidade caso você queira se tornar meu aluno. Nessa segunda aula nós vimos que para faturar R$125 mil sem investir em nenhum tipo de tecnologia, somente tendo viveiro ou área para começar, água, peixe e ração, você vai ter que passar pelos seguintes pontos. Primeiro, entender as estratégias de manejo que eu expliquei lá na primeira aula. Segundo, identificar o tipo de sistema de produção e a capacidade de suporte de cada um dos seus viveiros. Terceiro, fazer o escalonamento da produção. E em quarto, vender o seu produto. Agora, eu quero que você já comece a fazer essa primeira etapa do diagnóstico da sua produção de peixes. Deixa aqui embaixo nos comentários dessa aula uma sacada que você teve nessa aula ou alguma dúvida, um comentário sinalizando que faz sentido o que você está aprendendo até agora. Quando você interage, eu sei se isso está realmente te ajudando ou não. Então, deixa uma mensagem para mim. Eu amo ler cada uma das mensagens que recebo, porque isso me motiva ainda mais. Cada mensagem, cada história me faz ver que eu posso ajudar de maneira individual cada um e fazer com que a sua piscicultura tenha mais lucro e que você pare de perder peixes e dinheiro na produção. Isso me motiva a continuar com as minhas aulas e com meus vídeos. Na terceira aula, que vai ao ar na próxima sexta-feira, eu vou te mostrar as principais barreiras que te impedem de faturar R$125 mil e também vou te explicar como funciona o método que é capaz de tirar todas as suas dúvidas sobre essa grande oportunidade. Enquanto a terceira aula não chega no seu e-mail, deixa aqui embaixo nos comentários qual é hoje a sua maior dificuldade para conseguir aumentar o faturamento da sua piscicultura. E se você ainda vai começar a produzir peixe, deixa aqui nos comentários que atitude você pode tomar hoje para já começar na piscicultura de maneira que possa ter uma piscicultura produtiva. Então, até a próxima aula!